Então vamos falar sobre a evolução. Pessoal, essa é uma figura muito interessante, né, que eu achei num artigo de 2015, em que eles usam vários dados, né, dados de proteína, dados de ácido nucleico, dados de enzimas e tal, para tentar estabelecer uma ligação entre a evolução dos vírus e a evolução dos outros grupos de seres vivos, os três domínios, né, que a gente viu na aula passada: bactéria, arca e eucária. E aí eles chegaram nessa hipótese aqui, olha só, lá há milhões e milhões e milhões de anos atrás, né, teriam surgido, né, os primeiros vírus que seriam de RNA, olha só. Lá no mundo de RNA surgiram os primeiros vírus de RNA. Né? Não é novidade, não seria novidade para a gente. E isso aqui teria ocorrido bem antes dos primeiros seres vivos aparecerem no planeta. Olha só, aqui começa a evolução dos outros grupos de seres vivos. Então, os primeiros vírus teriam surgido aqui, ó. E aí, quando ocorre isso aqui, essa explosão de vida no planeta, obviamente que os vírus começam a se adaptar, né, e a evoluir acompanhando a evolução desses caras, né? Então, a origem dos vírus provavelmente foi muito antes da origem dos primeiros seres vivos. Imagina o seguinte, imagina que aqui, ó, nesse ambiente, esse ambiente era um ambiente que bioquimicamente favorecia a combinação de muitas moléculas, né? E o surgimento de muitas moléculas de ácido nucleico. Não é de se estranhar que nesse ambiente, independente da existência ou não de células, teriam surgido combinações de ácido nucleico com proteína, que resume a estrutura, né, de todos os vírus. Então seria esse ambiente teria sido um ambiente assim, sensacional para a evolução de toda a diversidade dos vírus. Obviamente que os vírus nesse ambiente aí, eles conseguiam sobreviver por um tempo, mas não por muito tempo, óbvio, né? Mas à medida que as primeiras células foram surgindo, eles foram se adaptando a invadir essas primeiras hospedeiras, entende? Então a evolução ela começou dando um passo e depois ela foi sendo direcionada, ela foi, na verdade, direcionando, né, para o ambiente dentro do hospedeiro, entende? Então não foi uma linha reta, né? Não seguiu uma linha reta, ela foi se guiando à medida que o ambiente foi se modificando. Então, para a gente fechar a nossa live aí, ó, quais são algumas aplicações, né, dos vírus, né, na ciência e pelo homem aí? A primeira é a produção de vacina. Você está vendo hoje que tem várias estratégias de vacina contra o coronavírus. Uma delas, por exemplo, é a vacina de Oxford, que usa um vírus, né, de laboratório, um vírus que foi modificado em laboratório, né, foi atenuado e tal, foi totalmente modificado geneticamente para servir somente de meio de transporte, né, um vetor viral que a gente chama, né? E aí eles introduziram o material genético do coronavírus nesse meio de transporte e construíram uma vacina usando esse vírus aí. Então é um vírus que tem assim, uma importância enorme, está tendo uma importância enorme na luta aí contra o coronavírus. Outro exemplo prático é o controle de pragas, né? Você tem aí uma larva que é a chamada larva da lagarta da soja e ela é combatida com um vírus, né? Um baculovírus que também é processado em laboratório, modificado no laboratório para atacar essas pragas aí de lavoura. E outra é o uso da biotecnologia, né? Você está vendo aí um esquema em que a gente consegue construir um vírus no laboratório usando os genes que a gente quer. No laboratório, a gente consegue construir o vírus que a gente quiser. Há um lado bom e um lado ruim nisso, né? Um lado que envolve muita ética. Então, se eu quiser produzir uma vacina, eu vou usar essa estratégia. Se eu quiser produzir uma arma biológica mortal, eu também vou usar a mesma estratégia. Percebem a
faca de dois gumes? Então é isso. Com relação à classificação, a gente começa a classificação dos vírus falando um pouco sobre outras partículas diferentes dos vírus, que fogem daquele padrão de ácido nucleico combinado com proteína. Tá? Os viroides, por exemplo, né, são moléculas pequenas de RNA, simples fita, tá? Circulares sem nenhuma forma de capsídeo. Então, já fugiu daquele padrão, daquele perfil, daquela característica dos vírus. Virusoide é a mesma situação, está fugindo. São moléculas pequenas de RNA, simples fita, que precisam de outros vírus para infectar uma célula. Então, essas moléculas de RNA, né, viroides e virusoides, elas fogem bastante do padrão. Outra estrutura que tem uma capacidade infecciosa muito grande, né, e que no começo algumas partículas até estavam associadas, o pessoal achava que era vírus, mas depois se deram conta que não era, são as proteínas chamadas prions, né? São proteínas infecciosas. A doença da vaca louca, por exemplo, é um prion, né? É uma proteína que causa um estrago enorme, né, em bovino, né, provocando problemas neurodegenerativos, né? Então, você tem aí 3 situações que fogem um pouquinho da regra, né, da classificação dos vírus. E que em alguns momentos as pessoas até confundem, né, essas partículas com vírus, mas não são, tá? Existe um órgão, né, que ele é responsável por identificar e classificar os vírus que são descobertos, né, pelo homem, que é o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus. E aí eles já identificaram mais de 40 mil vírus isolados e fazem uma estimativa de que no oceano tem cerca de 10 elevado a 30 vírus, né, no oceano. Imagina, esse absurdo, né? Então, a diversidade biológica de vírus é enorme. E eles usam essa definição de espécie para vírus, só para esclarecer para vocês, tá? O que é uma espécie de vírus? É um grupo de vírus com várias propriedades em comum, características em comum. Lembra quando a gente falou de taxonomia, né, do sistema lá que o Linneu criou, lá de taxonomia de nomenclatura binomial e tal? Ele usou o conceito de espécie, um conceito morfológico de espécie. O conceito de vírus, ele empresta um pouquinho esse conceito morfológico, tá? Então, o que é um vírus? O que é uma espécie de vírus? É um conjunto de vírus ali que tem características parecidas, tá? Tanto no seu ácido nucleico quanto no seu capsídeo, e que vai constituir uma linhagem evolutiva típica ali, separada de outras linhagens, e que vai ocupar um nicho ecológico específico, tá? Que também tem um pouquinho lá do conceito ecológico de espécie. O que seria esse nicho ecológico específico? Seria um grupo de hospedeiros, né, que ele vai, né, infectar. Então, para esse comitê internacional, uma espécie de vírus é definida dessa forma, tá bom? Aí a gente costuma usar também regrinhas específicas, né, para dar nome para os vírus. Por exemplo, as famílias terminam com viridae, né? Os gêneros terminam com vírus mesmo, né? Espécies geralmente são designadas por nome vulgar, né, ou por sigla, e a subespécie por um número. Então você tem, por exemplo, no vírus da dengue, você tem dengue vírus 1, dengue vírus 2, dengue vírus 3, que são as subespécies.